Então, agora eu vou convidar para a próxima fala o Dr. Nésio Fernandes. O Dr. Nésio, ele é médico com ampla experiência aí em saúde da família e da população. Ele foi secretário da Saúde do Estado do Espírito Santo, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, o CONAS, e atualmente é secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela presença, Dr. Nésio. O Dr. Nésio vai falar conosco sobre quais ações estão em curso para retomar a cobertura vacinal a seu patamar de 1990 e 2000. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer em nome do governo Lula, da ministra Anísia Trindade, o convite para a participação do Ministério da Saúde no fórum. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um momento diferente no Brasil no que diz respeito à posição do Estado, da instituição Ministério da Saúde, no que diz respeito ao reconhecimento do desafio da ampliação das coberturas vacinais no nosso país. Nós vivemos um período muito triste da história da saúde pública do país, onde, em pleno enfrentamento à maior pandemia que o nosso sistema já enfrentou, o maior desafio a todos os sistemas políticos e sanitários do mundo, nós tivemos, infelizmente, no nosso país, todos os problemas que já vinham sendo reconhecidos, diagnosticados, tratados em diversos espaços, potencializados com um processo de legitimação e institucionalização de diversas posições antivacinas e posições que fragilizaram a confiança da população brasileira nas vacinas já incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Por isso, muito oportuna a provocação e o convite com o tema das vacinas, atualizações, avanços e perspectivas no que diz respeito às ações que a atenção primária de saúde do nosso país tem adotado para a recuperação das coberturas. A vacinação no âmbito do SUS, ela tem a participação estratégica e fundamental e uma grande liderança da nossa estrutura de vigilância junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo da Saúde. A nossa vigilância, hoje, liderada pela secretária Etel Maciel, com toda a sua equipe, tem o desafio de recompor e reposicionar a agenda da vacinação em todo o país, a partir desde o processo de estabilização da aquisição, da incorporação, da produção qualificada e sem confusões de notas técnicas e de posições seguras por parte do Ministério da Saúde no que diz respeito ao tema da incorporação, da aquisição, da estabilidade, da distribuição das nossas vacinas. A definição também do calendário nacional de vacinação, competência da nossa SDSA, e nós não temos nenhuma dúvida. Todas as vacinas incorporadas ao Sistema Único de Saúde fazem parte de um rol de direitos das crianças e adolescentes brasileiros. Todas as vacinas incorporadas pelo PNI não serão submetidas a nenhum tipo de trocadilhos de siglas e palavras para poder aproximá-las ou não à categoria de direito estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no nosso país. Não existe mais a discussão se a vacina, por exemplo, contra a Covid, para idades pediátricas, fazem parte do PNI ou do PNO. As vacinas estão incorporadas, são direito das crianças e há uma posição institucional segura e firme no que diz respeito à decisão da incorporação delas e à oferta dessas vacinas para prevenir doenças que matam. Ao longo dos últimos anos, eu repeti muito uma afirmação, que em sociedades civilizadas, crianças e pessoas não morrem por doenças imunopreveníveis, ainda mais em cenários como o cenário brasileiro, que temos um sistema único, com garantia de acesso universal ao rol importantíssimo de vacinas já incorporadas. E esse sistema, ele aplica essas vacinas da atenção primária em saúde como um campo principal de garantia de acesso por características próprias. A atenção primária em saúde, no Brasil, ela é o único nível assistencial presente em todos os municípios do país. Não obstante, as baixas coberturas e a estratégia da saúde da família que ainda persistem em muitos municípios brasileiros. Ainda temos mais de 60 milhões de brasileiros sem cobertura potencial do parâmetro, uma equipe de estratégia da família a cada 3.450 habitantes. Nós estamos falando ainda de um país que, para enfrentar
as coberturas vacinais, precisa discutir a verdadeira universalização e a presença da estratégia da saúde da família para pelo menos uma cobertura de 90% da população brasileira. Nós também temos vacinas e imunobiológicos aplicados no âmbito da atenção especializada na saúde indígena. A agenda da vacinação é uma agenda que participa de todos os níveis de organização do sistema de saúde do nosso país. Temos um país de dimensões continentais que durante décadas alcançou um desempenho exemplar no que diz respeito a coberturas vacinais. No entanto, o nosso calendário de imunização ganhou complexidades. Nós tivemos a situação, por exemplo, da incorporação das vacinas contra a Covid-19 e que possuíam características bem peculiares e teve um calendário de vacinação com doses de esquema primário de reforço e doses adicionais definidos ao longo do curso de enfrentamento da pandemia e de acordo com a produção das evidências disponíveis. Um calendário que, por si só, pela sua complexidade, já teria dificuldades numa ampla comunicação, uma comunicação clara. No entanto, essa complexidade ela foi atrapalhada, ela foi incrementada, ainda mais com posições vacilantes que foram reconhecidas e vividas no último ciclo no nosso país. Nós tivemos e encontramos uma estratégia de comunicação de pouco alcance e com muitas ineficácias. Já dificuldades conhecidas anteriormente, como a dificuldade no acesso, a burocratização, as fragilidades do sistema de informação, ações pulverizadas e sem monitoramento efetivo sendo desenvolvidas no âmbito do país, a legitimação por parte do poder público de teses antivacinas. Eu, como médico sanitarista, até hoje sinto constrangimento quando lembro de ter participado de uma audiência pública na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, a nossa agência para as Américas, a OMS, tendo que debater com representantes de governo, chamados pela liderança de governo do Congresso Nacional, teses antivacinas, no âmbito do debate da vacinação de paridades pediátricas das vacinas contra a Covid. Nós encontramos um conjunto de trabalhadores da saúde desmotivados, encontramos um conjunto de trabalhadores da saúde também envolvidos em teses antivacinas. É preciso recuperar esse contingente de trabalhadores para que, de fato, eles se engajem naquilo que é institucional, naquilo que já está definido. Toda a energia institucional dos 3 níveis de acesso à atenção à saúde do nosso sistema de saúde precisam estar convencidas e engajadas nas decisões de conjunto tomadas no âmbito do Ministério da Saúde. Nós ainda temos estados com profundas desigualdades regionais, estados que, entre eles, também se diferenciam no alcance das metas de cobertura. No entanto, é preciso reconhecer as salas de vacina como parte da infraestrutura no próprio cadastro do sistema de informação. O próprio planejamento de quantas salas, quantos trabalhadores, quantos atores envolvidos no cotidiano e nas campanhas das vacinações, elas hoje possuem um registro com uma margem de erro muito grande. Nós estamos tratando de que o sistema SUS-APS passe a reconhecer a sala de vacina como uma estrutura própria das unidades básicas de saúde, que inclusive possam permitir que o agendamento online também seja ofertado para esses serviços, de maneira que vá muito além do que é lançar o paciente no dia para o serviço de vacinação. Nós entendemos que a inclusão de recursos financeiros para ampliar o número de salas de vacinas e equipar as salas em todo o país farão parte do pacote que está sendo construído pelo presidente Lula, pelo novo governo, que em breve será aí apresentado à sociedade no que diz respeito a uma agenda de estimular a construção, a aquisição de equipamentos no âmbito da saúde, como também uma medida que contribui para o desenvolvimento da economia nacional e para a expansão do acesso, para a garantia de direitos. No contexto da educação permanente, é preciso nacionalizar estratégias de qualificação de recursos humanos. Nós precisamos entender que diversas ondas de formação organizadas, estruturadas, em parceria com o CONAS, com o CONASEMES, já demonstraram ser estratégias eficazes, que engajam, que dissipam dúvidas, que melhoram a coesão institucional dos 3 níveis de organização do sistema. Nós precisamos entender que a incorporação de soluções e do estímulo a plataformas digitais, como agendamento online, de busca ativa, de monitoramento, elas podem simplificar cada vez mais a garantia do acesso à população.
A estruturação de estratégias extramuros. Nós temos no Brasil 628 shopping centers que existem em municípios que agrupam 105 milhões de habitantes do nosso país. Nós podemos estabelecer estratégias permanentes de vacinação extramuro, capazes de, junto com uma comunicação mobilizadora, ampliar a oportunidade de acesso às vacinas. Nós estamos falando também de dar maior valor ao alcance das metas de cobertura vacinal e na organização do acesso avançado às unidades básicas de saúde. Estamos em um momento em que estamos repensando a estratégia de financiamento da atenção primária e queremos garantir que a cobertura vacinal consiga ser um indicador cada vez mais mobilizador, vamos dizer assim, do estímulo, tanto à gestão municipal quanto às equipes para o alcance dessas metas. Nós temos desafios ainda no que diz respeito à simplificação do registro e a ajustes na plataforma da SUS-APS e da sincronização dos sistemas vão garantir que nos próximos 90 dias passos importantes possam ser dados na integração dos sistemas. Existe um componente que é fundamental, que é a plena transparência de dados, e integração com outros sistemas, como o da educação e do Ministério do Desenvolvimento Social. Nós temos hoje, com uma experiência positiva, consolidada, o desenho de transparências de dados em tempo real ou de cotidiano, com plataformas que atualizem diariamente aquilo que se produz no âmbito do serviço de saúde, como dados disponíveis para controle social, para instituições de ensino e pesquisa, para órgãos de controle, e o processo de incremento da transparência, sem dúvida nenhuma, valoriza o bom desempenho, revela as insuficiências, tanto de desempenho do sistema como de má qualidade da limitação dos dados. A expansão e qualificação da estratégia da saúde da família precisa ser colocada na agenda. É muito diferente você ter um serviço de atenção primária organizado somente com aquelas equipes clássicas, com o médico, com o enfermeiro, com o técnico, e sem os agentes comunitários de saúde. Em diversos estudos já realizados no Brasil, as equipes de estratégia de saúde da família, com agentes comunitários, com o médico, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, quando completas e bem estruturadas, possuem uma avaliação da experiência do usuário e também do seu desempenho muito superior a equipes equivalentes. A estratégia de saúde da família precisa ser valorizada, e hoje o nosso país, que conta com 52 mil equipes, precisa estabelecer a meta de chegar a 70 mil equipes e também, junto com elas, expandir a cobertura de saúde bucal e o número de salas de vacina e equipes disponíveis. Nós precisamos vencer rapidamente o tema da integração com os sistemas de informação da rede privada. Aproximadamente 10% da cobertura de algumas faixas etárias podem estar sendo alcançadas por meio da atividade privada e que hoje não são observadas de modo preciso. E nós já temos hoje soluções que, em um curto espaço de tempo, poderão garantir devida integração com a rede privada de todo o país. Nós não temos dúvidas nenhuma que vencer o desafio da recuperação rápida das coberturas vacinais fará parte de um processo de fazer com que o Brasil se reencontre com o melhor dele, com que o Sistema Único de Saúde garanta acesso à população brasileira à prevenção eficaz, segura e efetiva contra doenças que matam, que levam ao adoecimento e que, de fato, já podem ser prevenidas a partir das tecnologias incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Eu agradeço o espaço, parabenizo a todos e um forte abraço. Muito obrigado, doutor Nésio. Realmente, acho que para todos nós, né, muito bom ver a identificação aí de desafios pelo Ministério da Saúde e também a proposição de ações a curto, médio e longo prazo também para que a gente possa avançar na cobertura vacinal. Acho que alguns pontos que o senhor trouxe, inclusive, são desafios que vêm sendo discutidos em diferentes oportunidades, por exemplo, a integração de dados com o setor privado, né? Será que a gente não está deixando de contar parte da cobertura vacinal? E o senhor coloca aí muito bem como já um plano de que aconteça essa integração, além de, claro, muitos outros que são absolutamente fundamentais.